Vamos lá, a partir de agora a gente está tendo o nosso encontro gravado. Hoje a gente vai começar um aspecto mais prático da execução. Então a gente já viu todo o arcabouço teórico e a partir desse momento a gente vai dar uma checada, né, em tudo aquilo que a gente desenvolveu durante o semestre, com um aspecto mais prático. Então, a gente vai verificar tudo aquilo, né, que pode ser judicializado no âmbito da execução penal e como é que a gente faz esses pedidos. Então, o esquema dessa fase será sempre eu mostrar um pequeno caso e, em seguida, uma peça processual da solução do problema, de uma das soluções. Só alertando uma coisa, é que eu vou mostrar casos simples, obviamente, mas que, na prática, nós podemos ter situações em que de pedidos que são acumulados. Por exemplo, ao mesmo tempo que se pede o reconhecimento dos dias remidos, no mesmo pedido se faz um pedido de progressão. Aqui a gente vai ver de forma separada, que é mais didático, né, para não trazer confusão na cabeça de vocês, certo? Antes da gente começar, alguns avisos, né? Então, nós vamos ter duas fases da aula hoje. Hoje eu vou apresentar apenas a questão, os pedidos de progressão de regime, e em seguida a gente vai fazer um quiz, certo? Que já vai valer para a V3, né? Então, só repetindo, a aula de hoje em duas etapas. Primeira etapa, a gente vai ver 2 ou 3 procedimentos judiciais e, em seguida, eu libero o quiz para vocês fazerem. Outro aviso importante, que eu já confirmei hoje, certo? Então, já podem colocar no calendário de vocês. Aliás, nem precisa colocar no calendário, porque o nosso calendário não só está em dia, como está adiantado. Então, pelo nosso plano de ensino, a nossa AV3 em primeira chamada, certo? Ocorrerá no dia 18/6. Então, já agendem aí esse horário, essa data, né? 18/6, primeira chamada da AV3. 23/6, segunda chamada da AV3. Então, se tudo der certo, se nada mais ocorrer, já que no ano de 2020 ninguém pode mais fazer previsão nem para daqui a meia hora, né? Mas tudo ocorrendo de forma normal, nós vamos ter aula até o dia 9/6, 9 de junho. Dia 16, a gente tira para fazer aquela revisão. Dia 18, primeira chamada da AV3, e dia 23, segunda chamada da AV3, certo? Então, para alívio de uns, a gente já está bem mais perto do que longe. Haja visto que hoje é dia 19, então nós temos aí basicamente 20 dias ainda de aula, né? Ok? Então, fica dessa forma, combinado, só repetindo, nós encerramos o conteúdo da lei de execução penal. Para não dizer que nós encerramos, eu deixei o artigo 197, que é o recurso, para o final. Mas a parte teórica do que a gente tinha para ver, a gente já encerrou. E hoje, a partir de hoje, a gente vai ver aspectos práticos. Então, vamos ver casos pequenos e como seria a solução. Apresenta um caso e a solução. Apresenta o caso. Em torno, mais ou menos, de 20 casos a gente vai conseguir ver até o final do semestre. Dia 16, revisão, como eu sempre faço no modelo de exercício. Dia 18/6, primeira
chamada de AV3, dia 23, segunda chamada de AV3. Então, vocês estão bem pertinho de finalizar o semestre, força, né? Que a gente está já chegando lá. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui com o nosso planejado para hoje, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver procedimento judicial. Então, a partir do artigo 194, então nós vamos ter o 194, 195, 196, 197, todo o procedimento, né? Então, o procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, desenvolvendo-se perante os juízes da execução. Então, de cara aí no artigo 194, dentro daquela estrutura comum a todas as peças processuais, a gente tem já aí o endereçamento, né? Então, o endereçamento será sempre ao juiz da execução. E o 195 traz como é que é o início, né? Como é que é o start desse procedimento. Então, ele será de ofício, ou seja, o próprio juiz pode desencadear o procedimento a requerimento do Ministério Público, do interessado, ou seja, daquele que está preso, né? De quem o represente, por exemplo, o advogado ou o defensor público, de seu cônjuge, parente, descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário. Então, também, dentro dos órgãos da execução penal, a gente tem o Conselho Penitenciário e a autoridade administrativa, também competentes para iniciar o procedimento judicial. O artigo 196 vai trazer como é a autuação, então a portaria ou petição, é óbvio, né, que quando se fala em portaria, quando o juiz age de ofício, né, e a petição será por das outras partes, né, solicitando aí, pleiteando qualquer direito que porventura venha a surgir durante a fase de execução. Ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público quando não figure como requerentes da medida. Então, prazo de 3 dias para se ouvir o apenado, né, o condenado e o Ministério Público, e, obviamente, não se vai ouvir o condenado quando é ele mesmo que pleiteia, ou não se ouve o Ministério Público quando é ele mesmo também que pleiteia o pedido. O parágrafo 1º e 2º do 196 vai trazer a questão da necessidade de prova, né? Então, o primeiro fala, sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Um exemplo é na situação de progressão de regime, né? Se nós temos comprovado todos os requisitos objetivos e subjetivos por meio de documentação, não há de se falar em produção de provas, né? Porque o juiz pode, a partir dessa documentação já de instruir os autos, né, do pedido, já decidir acerca da situação em tela, né? E o parágrafo 2º vem de forma diversa, né? Se o juiz entende que é indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz ordenará, decidindo após a produção daquela ou audiência designada. Então, há situações em que o apenado deve ser ouvido, né? Então, por exemplo, é indispensável que ele seja ouvido quando é feito um pedido de livramento condicional, e esse vai ser concedido não por uma questão probatória de requisitos, mas uma questão dele aceitar as condições impostas. Assim se dá também, por exemplo, na progressão do regime semiaberto para o aberto. E o 197 fala do recurso. Então, no âmbito da execução penal, nós só vamos ter um recurso, e esse recurso será o agravo em execução, e o artigo 197, é claro, acerca dos seus efeitos, né? Sem efeito suspensivo. Só um detalhe, pessoal, o agravo em execução, ele segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito, né? Então,
em relação a efeito, teria efeito regressivo, né? Juízo de retratação. Então, vamos lá. Então, dentro do que nós vamos ver nessas medidas, nós vamos ver essas 21, não que sejam 21 pedidos, porque eu coloco aí como exemplo algumas decisões, né? Então, como é que o juiz decide em relação a certos casos? Então, a gente vai ver pedido de progressão de regime fechado para aberto, do regime semiaberto para o aberto, pedido de livramento condicional, de remissão por trabalho, remissão por estudo, pedido de indulto, de comutação. Comutação é uma espécie de indulto, né, o chamado indulto parcial, em que não há extinção de punibilidade, mas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, incidente de desvio de execução, conversão de pena em medida de segurança, né, quando há superveniência de doença mental no decorrer da execução penal, unificação de penas, né, quando, por exemplo, o preso tem vários processos em várias comarcas ou várias varas distintas, e aí quando chega na execução, esse pedido, isso é resolvido pelo juiz da execução. Aí pode ser por concurso formal, né, por crime continuado, né, então pode ser a aplicação do artigo 70 ou 71 do Código Penal, né, que trata do concurso de crimes. Ainda pedido de aplicação de lei penal mais benéfica, ou de aplicação de interpretação de lei mais benéfica. E aí, ou pedido de reabilitação, de saída temporária, e de visita íntima, e algumas decisões, como, por exemplo, decisão do juiz deferindo a saída temporária, decisão do juiz deferindo visita íntima, decisão de progressão de internação para a liberdade assistida, e aí, especificamente, esse 21, ele não, eu coloco aqui, pessoal, mas não trata de uma decisão no âmbito da execução penal. É só um detalhe, é referente a menores, né? Então, o menor não vai ser de competência aí da execução penal, mas aí também tem pedido no cumprimento da medida socioeducativa, que é semelhante, e aí só para a gente dar uma pincelada, a gente não faz parte da LEP, mas a gente, de qualquer forma, comenta alguma coisa sobre o caso. Então, vamos seguir. Então, o primeiro seria o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto. Então, um exemplo bem simples, né? José, reincidente condenado pela prática de roubo, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, que seria roubo qualificado, né? A pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, pleiteia passagem para o regime semiaberto. Então, como seria o pedido? Pessoal, os pedidos no âmbito da execução penal, eles são muito simples. Então, normalmente, em 1 ou 2 páginas, você exaure o que tem que ser demonstrado. A estrutura de uma peça dessas que vai ser dirigida ao juiz da execução, ela é a mesma de todas as outras peças que vocês já estão acostumados a fazer. Então, para quem já fez os estágios 1, 2, 3, o 4 ou 5, está cansado de fazer peça processual e sabem que todas elas têm uma estrutura básica, que é endereçamento, qualificação, fatos, direito e pedido. E aqui não vai ser diferente. E o que vai mudar normalmente, pessoal, primeiro, não muda o endereçamento, né? Então, a gente já viu que a própria LEP estabelece que será sempre endereçado ao juiz da execução. Então, o endereçamento não muda. Quando eu tenho uma qualificação, eu tenho onde é que o preso encontra-se recolhido, né? E aí, o fundamento da peça, o fundamento do pedido é que vai ser, talvez, a coisa mais importante que vocês têm que atentarem, certo? Porque o resto é muito parecido. Então, por exemplo,
aqui eu tenho um pedido de progressão para o regime semiaberto. E para o regime, do regime semiaberto para o aberto é diferente, a gente viu que é, porque além dos artigos 112, a gente tem que ter a aplicação do artigo 113 e 114. Então, vamos lá, como é que seria a qualificação? José, qualificado nos autos, preso e recolhido nas dependências da penitenciária tal, né, aqui o endereço dele é sabido, né, que ele está preso, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência. Aqui no caso, ele está sendo representado por advogado, né? Então, o exemplo aqui é ele sendo representado por advogado, mas a gente já viu que existem outras pessoas que têm legitimidade para esse pedido. Aí vem o importante, pessoal, que é o fundamento do pedido. O fundamento da progressão de regime será o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, certo? E o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, tanto faz para a progressão do regime fechado para o semiaberto, quanto do regime semiaberto para o aberto, o, o fundamento é o mesmo. Né? O que vai diferenciar aqui seria apontar requisitos, que a gente vai ver hoje os dois pedidos, e aí a gente vai ver as diferenças. Então, vamos lá. Então, desvendado aí já o endereçamento, a qualificação e o fundamento da peça, a gente passa para o que temos como se fosse um paralelo aí à parte fática e jurídica das peças processuais. Então, os motivos, quais são? Os motivos para uma progressão de regime é você apontar o que é que estão preenchidos os requisitos, tanto objetivo quanto subjetivos. E é isso que se vai fazer. Né? Então, o requerente condenado a pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática de roubo qualificado encontra-se detido há 1 ano e 6 meses, incluindo nesse período o tempo de prisão provisória. Aí, nesse caso, pessoal, o tempo que ele que ele cumpre pena, inclui-se o tempo de prisão provisória por conta da detração. Né? Então, conforme detração, que é previsto no artigo 42 do Código Penal. Por isso, nessa data, já cumpriu mais de 16% da pena do regime fechado, que é o único requisito objetivo para a concessão. Detalhe, pessoal, né? Eu dei uma lida, eu sempre deixo passar alguma coisa. O 16%, né, não é mais o único requisito. Então, a gente tem que analisar a questão do crime praticado, se foi com violência, se foi sem violência, se ele é reincidente, se não é reincidente. Porque pode ser 16%, pode ser 20%, pode ser 25%, pode ser 40%, 50%, 60%, 70%. Então, o artigo 112, como a gente viu, ele ganhou uma série, certo, de percentuais, né, a mais a depender da condição do apenado. Então, esse requisito objetivo, ele vai depender, né, de em que inciso lá do 112 ele vai se enquadrar. Então, nesse caso aqui, né, seria 16%. Então, comprova-se aí o requisito objetivo. A gente tem que comprovar duas coisas, o objetivo e o subjetivo. Aí vem a comprovação do requisito subjetivo. Durante o tempo em que esteve recolhido, tanto no centro de detenção provisória, quanto na penitenciária, né? No caso, eu já falei da questão da detração aí do artigo 42, né? Então, ele teve preso provisoriamente e esse tempo tem que ser computado também no tempo de cumprimento de pena. Então, ele apresentou bom comportamento, conforme atestado comprobatório de comportamento carcerário a esta anexada. Lembram que eu acabei num dos dispositivos da LEP relativo ao procedimento, de falar que se não há, se o juiz puder decidir
simplesmente com o que é anexado no pedido, ele deve assim o fazer. Então, se há um atestado de comportamento carcerário anexado, que comprove o preenchimento do requisito subjetivo, então, isso já é suficiente. Então, comprova-se o requisito objetivo pelo tempo de cumprimento e o requisito subjetivo por instruir esse pedido com esse atestado de comportamento carcerário. E aí, né, espelhando o compromisso que possui com o processo de ressocialização e readaptação para a vida em liberdade, né? Ou seja, alega-se que ele já tem plena condição de passar de um regime mais rigoroso para um regime menos rigoroso. O requerente trabalhou, obtendo inclusive direito à remissão de parte de sua pena. Como eu disse, pessoal, aqui eu estou trazendo exemplos bem simples, mas se ele pode juntar aqui já toda a documentação que ateste o direito dele de dias remidos. Como ele pode fazer o pedido também junto ao pedido de progressão, certo? Então, nada impede que esses pedidos sejam acumulados. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que, ouvido o representante do Ministério Público, seja deferida a progressão ao regime semiaberto como estímulo ao processo de readaptação. Então, pede-se para ouvir o Ministério Público, porque quem pediu, né, foi o preso. Então, se fosse o Ministério Público pedindo, teria que pedir para ouvir a parte, né, ou seja, o preso ou o seu representante. Tranquilo? Então, é bem simples, não há nada de extraordinário aqui. Aqui a coisa que você tem mais que estar atento em relação à fundamentação legal aí do pedido, no caso de progressão de regime, o fundamento seria o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal e o artigo 112 da LEP. Em seguida, pessoal, a gente tem outro pedido de progressão de regime, só que dessa vez não mais do regime fechado para o semiaberto, mas do regime semiaberto para o aberto. A diferença? A diferença porque nós temos outros requisitos. Então, nós vamos pegar o mesmo caso do anterior, né? José reincidente, condenado pela prática de roubo, a pena de 6 anos de reclusão, encontrando-se em regime semiaberto, pleiteia a passagem para o regime aberto. Quanto à questão do endereçamento, não há alteração, né, pessoal? Aqui é sempre para juiz da execução, e vamos ter uma modificaçãozinha aí em relação à qualificação. Então, José qualificado nos autos, preso e recolhido nas dependências de colônia penal agrícola. Isso aqui, pessoal, é importante no aspecto, por exemplo, de se você vai fazer um concurso público, isso pode ser relevante na questão do avaliador que quer saber se você sabe qual é o estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, né? Então, no pedido anterior, a gente dizia que ele estava recolhido nas dependências de penitenciária. Penitenciária é o estabelecimento prisional para cumprimento do regime fechado. Colônia penal agrícola ou industrial, estabelecimento prisional adequado, né, para o cumprimento do regime semiaberto, e casa de albergado, o estabelecimento adequado para o cumprimento do regime aberto. Independente de questões práticas, né, pessoal, falando em questões puramente acadêmicas, teóricas, ou de avaliações, por exemplo, quando você vai ser avaliado em um concurso público, independente das questões práticas, você tem que ter esse conhecimento, né, de qual estabelecimento é adequado a qual regime de cumprimento. Ok? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com o seu advogado, da mesma forma que no exemplo a gente está utilizando
o pedido elaborado por advogado, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal. E aí vem a questão dos motivos, né? Então, a gente ultrapassando a questão aqui de endereçamento e qualificação, fundamentação do pedido, a gente tem, da mesma forma, comprovar o requisito objetivo, né? O requerente, condenado a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo qualificado, passou o período de 1 ano e 6 meses, incluído nesse tempo de prisão provisória. Até agora, toda a informação veio lá da peça anterior, no regime fechado. Obteve, aí aqui a novidade, né? Obteve progressão para o regime semiaberto no dia tal, para onde foi efetivamente transferido. Encontra-se atualmente há cerca de 1 ano na colônia penal agrícola, logo tendo completado mais de 16%, torna-se possível a progressão do regime aberto. Só lembrando que no cômputo do primeiro percentual para a progressão do regime fechado para o aberto, nós vamos computar da pena. Aqui, o cômputo do percentual seria do que falta a cumprir. Então, seria desprezado o tempo que ele cumpriu no regime fechado. Então, aqui no exemplo, fala que ele foi condenado a 6 anos e passou 1 ano e 6 meses, né? Então, faltava ele cumprir 4 anos e meio. Então, esses 16% são calculados em cima dos 4 anos e meio que falta ele cumprir, pois pena cumprida é pena extinta. E aí, nos requisitos subjetivos, que aí temos o item 2, nós vamos ter também um pouco de diferença, porque nós vamos incluir aqui requisitos do artigo, além do 112, né, do 113, do 114, e aí lembrando, né, pessoal, que por vezes você poderá ter que fazer uso também do 117, quando for o caso de gestante, né, mãe de filho deficiente, ou maior de 70 anos, certo? Que são as hipóteses do 117 em relação à questão do trabalho. Então, vamos lá ver o que traz o item 2. Durante o tempo em que esteve recolhido, apresentou bom comportamento, conforme atestado comprobatório de comportamento carcerário a este anexado. O mesmo atestado. Então, é expedido pelo estabelecimento prisional onde ele está recolhido, e esse atestado vai, né, espelhar o compromisso que ele possui com o processo de ressocialização e adaptação para a vida em liberdade. E aqui, muito mais sério, né, pessoal? Porque lembrem-se que o regime aberto ele é regido pelo princípio, né, de autodisciplina e responsabilidade. Então, ele tem que comprovar que vai se adaptar a esse novo regime de responsabilidade e autodisciplina. O requerente trabalhou, obtendo inclusive direito à remissão. Aqui a mesma coisa, né, pessoal? Se ele já tem comprovação de dias remidos anexa, ou pode fazer o pedido aqui conjunto, pode pedir para que o juiz declare, né, esses dias remidos, e aí já é aproveitado para o cômputo aí da progressão. Bem como se valeu de saídas temporárias, né? Então, saídas temporárias, só lembrando aquela que é autorizada pelo juiz, em número de 5, né, 1 mais 4 renovações, que são concedidas por até 7 dias para visita à família ou para frequentar curso, o intervalo de 45 dias. E por que é importante citar, num pedido desse, que ele se valeu de saída temporária? Ora, porque se ele saiu e voltou, ele demonstra o compromisso com o cumprimento da pena, certo? Então, a importância disso aqui é em relação a isso. Aqui, ainda, é bom que se cite, né? Está faltando aqui, né? Porque ficou muito simples aqui o exemplo, mas que se cite a questão do artigo 113
13 e 114 da LEP. Eu vou lembrar para vocês o que traz esse artigo 113 e 114 da LEP, que a gente sabe o que tem que conter, né? O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. E aí, o 114, né, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando, comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Muitas vezes, a gente anexa nesses pedidos uma declaração de uma empresa, né, que se compromete a contratá-lo, apresentar pelos seus antecedentes e pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime, o que eu acabei de falar. Então, a questão desses requisitos subjetivos, de comprovar que ele vai se adaptar a esse novo regime, é muito mais sério do que no regime anterior, porque aqui seria a questão da responsabilidade e autodisciplina. Ok, pessoal? É bem simples também. O próximo pedido, pessoal, seria o pedido de livramento condicional. Como eu combinei no começo da aula, eu ia utilizar a primeira parte da nossa aula para ver a questão da progressão de regime no aspecto prático, e na segunda parte a gente vai utilizar para que vocês façam uma atividade, um quiz no Socrative, certo? Que já vai valer para a AV3, que já está com data marcada. E aí eu vou parar agora. Tem pergunta, né? Eu já vi que a Priscila fez uma pergunta. A Priscila pergunta: sei que falta grave interrompe o prazo para a progressão, mas quando pego um exemplo prático, me enrolo. Ora, começa a contar de novo, Priscila, a partir do cometimento da falta grave. Então, se ele, por exemplo, ali ele fala que ele cumpriu 1 ano e 6 meses, né? Se com 6 meses de cumprimento ele comete a falta grave, começa a contar esse percentual novamente, não desconsidera aquilo que já foi contado. Observe a questão se o percentual de nova progressão sobre toda a pena. Eu entendo que pena cumprida é pena extinta. Então, se ele era condenado a 6 anos e interrompeu, o novo percentual deveria ser calculado em cima de 5 anos e meio. Pena extinta é pena paga, né? Então, mesmo que ele não obtenha nenhum benefício. Agora, já que você falou interrupção, lembrando que só interrompe o prazo para a progressão, não interrompe para o livramento condicional, viu? O livramento condicional não tem previsão legal em relação a isso, então só para a progressão. Ok? Pessoal, como sempre, né, para quem não lembra mais, vocês vão acessar o Socrative, e eu coloquei o nome da sala, né, só para que vocês botei no chat o nome da sala. Será, só repetindo, será o nosso último Socrative, que valerá ponto para a AV3, certo? Então, será o único trabalho que nós teremos para a AV3. Tranquilo? Dúvidas? Então, já está disponível. O Pedro já, inclusive, já entrou. Pode entrar aqui. Quem entrou agora, pessoal, na nossa conversa, nós falamos hoje sobre aspectos práticos, abordando especificamente a progressão de regime. Então, vai ficar gravado, assim como o material será publicado no material didático. Tranquilo?
Eu vou encerrar o Meet agora e vou acompanhar vocês só pelo Socrative. Então, até quinta-feira, pessoal.